E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atacou o jurista Ives Gandra da Silva Martins por supostamente ser fonte jurídica de um golpe militar. Na sexta-feira, em entrevista exclusiva aqui em Oeste Sem Filtro, ele rebateu acusações feitas em reportagens. Encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, o documento assinado pelo docente, na verdade, era de 2017. E trata-se de um texto com respostas a um aluno sobre o artigo 142 da Constituição Federal. Disse Gleisi sobre o jurista Ives Gandra, abre aspas, o famoso professor Ives Gandra, que já foi tido em alta conta nos meios do direito, foi flagrado no celular do Mauro Cid como fonte jurídica do golpe militar bolsonarista. Inspirador da extrema-direita no Brasil e no exterior, professor Ives, quem diria, terminou como jurista de quartelada, fecha aspas. Cris, você participou da entrevista na sexta-feira passada com o jurista Ives Gandra Martins, em que ele esclareceu, o que aconteceu. Inclusive, saiu uma reportagem no jornal Hoje, da TV Globo, dizendo que ele teria respondido a um questionário sobre o papel das Forças Armadas num eventual golpe de Estado. E ele esclareceu que se tratava de um documento de 2017, de uma resposta de um aluno. A Rede Globo nem entrou em contato com ele para que ele pudesse explicar. Nós abrimos o espaço para que ele pudesse esclarecer o que estava acontecendo. E mesmo assim, a notícia segue repercutindo fake news, né? Mais uma. Exatamente, né? A famosa mentira agora aplicada pela presidente do PT. A gente começou o programa falando de mentiras jogadas ao vento, aliás, ao vento não, jogadas através da empresa pública de comunicação, empresa brasileira de comunicação, mantida com o nosso dinheiro do pagador de impostos, mentiras aos montes, calúnias, injúrias, difamações, e agora vem a presidente do PT, e veja, né, Paula, o jornalismo brasileiro que divulgou primeiro essa fake news, e vamos dar nome aos bois, foi o Jornal Hoje, da TV Globo, o próprio doutor Ives Gandra Martins nos falou na sexta-feira, não se deu ao trabalho de fazer o mínimo, o básico do jornalismo, que é ouvir o outro lado. Se tivessem ao menos ligado para ele, teriam sabido que não havia notícia nenhuma ali, ou tentariam colocar uma manchete mais próxima da realidade, apesar dela ser contra o governo, né? Talvez por isso que eles não tenham ouvido o outro lado. Eu até brinquei com o doutor Ives aqui na sexta-feira, não sei se vocês lembram, que se fosse para ter uma manchete exata, se ele tivesse sido ouvido, a manchete seria: o governo divulga a versão fantasiosa sobre um suposto golpe articulado pelo jurista Ives Gandra Martins, usando o documento de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, e tirado de contexto. Porque foi isso que aconteceu, né? Segundo ele, ele é professor da Escola Superior de Guerra. É importante dizer isso, e eu acho que a Gleisi Hoffmann sabe muito bem disso. Isso é público e notório, está no currículo do doutor Ives Gandra Martins. E ele fala, respondendo a um aluno, na época do governo Temer, olha isso, 2017, na época do governo Temer, um aluno questionou a ele sobre o artigo 142, que existe na Constituição, é constitucional e está escrito e aprovado desde 88, não é nada novo, é um artigo constitucional, não tem nada de golpe ali. Mas o aluno queria saber mais, queria saber em que circunstâncias usar, em que circunstâncias seria aplicado, e o doutor Ives, na condição de professor, responde àquele aluno. Isso ficou arquivado, só que os alunos da Escola Superior de Guerra de 2017 foram ascendendo na carreira. Os que eram capitão, major, coronel, enfim, foram ascendendo na carreira. Muitos são generais hoje em dia. E aí vazou, compartilharam lá, com o tenente-coronel Cid, na época em que ele estava ainda como ajudante de ordens de Bolsonaro. Tudo normal. Quem não compartilha um conhecimento adquirido com amigos na hora que a mesma dúvida surge, ainda que anos depois? Todo mundo faria isso. E aí vem a Gleisi, vem o jornal Hoje da TV Globo dizer que Ives Gandra Martins foi o articulador do golpe, que ele já está sendo conhecido internacionalmente como responsável pela quartelada. Olha, não preciso ensinar direito para o doutor Ives, até porque eu não sou profissional do direito, a gente conhece, de acompanhar, mas está cabendo um processinho aí por injúria, hein, doutor Ives? Eu acho que está na hora de todo mundo que é injuriado, caluniado, difamado por essa gente nefasta da extrema esquerda, vamos dizer com todas as letras, porque eles ficam fantasiando aí de extrema direita, esses sim são extremistas de esquerda, praticando mentiras tal qual dizem os manuais comunistas que eles seguem. Eu aplicaria já a justiça em cima desse pessoal, viu? Tá merecendo processo a Gleisi.
Silvio. Eu vejo em relação a Glaze dizer isso, ela tem a certeza da impunidade, ela nunca vai parar no inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre fake news, muito menos a velha imprensa vai colocá-la em páginas policiais. Então, essa certeza da impunidade. Em relação aos jornalistas, bom, afinal, ou não checaram, ou então eles terão de aplicar ali um erramos, uma errata. Porque o governo Michel Temer tinha plano de golpe para o Brasil, 2017. Augusto, o jurista Ives Gandra Martins acusado de inspirar um golpe de Estado no Brasil. De novo o país pelo avesso. A Glaze, não vou chamar, como vocês sabem, eu não chamo mais de amante, que é um dos codinomes dela na Odebrecht, porque ela processa. Então eu chamo de Coxa, que é o segundo codinome dela da mesma Odebrecht. Alguém aqui tem codinome na Odebrecht? Ninguém. Então, alguma ela fez. Pois bem, ela vai ser absolvida nesse processo aí que trata, vai ser a última, é a que falta, né? Ela e o ex-marido, Paulo Bernardo, do quadrilhão do PT. Ele não existe, segundo o Supremo, que será quem falta. Falta só a absolvição da Glaze, do marido, tá bom. O Ives Gandra, ele participou da elaboração do texto constitucional, sabe tudo da Constituição, e várias vezes ele conversou, eu conversei com o Ives Gandra, todos nós conversamos, e ele mencionou esse artigo, ele dizia isso, ele sabe o que significa, até por ter sido um dos elaboradores da Constituição. Ele explica como é que funciona, e ele tem razão. Mas eu espero que desta vez o Alexandre de Moraes faça uma exceção e enquadre no inquérito das fake news a Glaze Hoffmann, porque isso é uma mentira, até porque o Alexandre de Moraes tem um livro sobre direito constitucional escrito em parceria com o Ives Gandra. Então, o Alexandre de Moraes deve, pelo menos, homenagear ou defender o jurista que ele conhece e que foi mestre para ele. Porque se isso aí não for fake news, aí então nós podemos até dizer que o Rodrigo Pacheco é um homem sério, merece presidir o Senado sem dar cadeia para ninguém. Isso aí é uma agressão que prova, e agora vai provar, mais uma vez, se o Alexandre de Moraes tem lado ou não. Tá aí, bota no inquérito das fake news. Fernão, o presidente do PT, Glaze Hoffmann, atacando o jurista Ives Gandra Martins, acusando de inspirar um golpe de Estado. Aliás, convido a você que está nos acompanhando, se você não acompanhou a entrevista de sexta-feira passada, vale muito a pena. O Alexandre Garcia estava conosco, ele questionou, perguntou a respeito do artigo 142 da Constituição Federal, a interpretação do jurista Ives Gandra direto da fonte. Então, vale a pena rever essa entrevista da última sexta-feira, como bem disse Augusto. Ives Gandra Martins participou da Constituinte, então sabe bem da intenção do legislador lá em 1988, né, Fernão? Gente, essa Glaze, ela é um símbolo de tudo que esse pessoal é, né? E agora é essa coisa, quer dizer, o pessoal que rasgou a Constituição, está com a Constituição na mão, pode dizer que quem lê a Constituição, quem menciona algum capítulo da Constituição, é um golpista, né? É um conspirador, né? E quem rasgou a Constituição, jogou lá no lixo, é polícia, né? Então, quer dizer, por que o Lula não decola na rede social? Porque ele é falso, né? Quem gosta de coisa falsa, de mentira, vai para a televisão aberta, né? Não vem para a rede social. Rede social vem quem já sabe que aquilo tudo lá é mentira e está procurando verdade, né? Então, o PT, é curioso esse dado, viu? Porque eles são tão falsos quanto tudo que está em torno deles, né? Toda aquela suposta representação popular do PT já é falsa, se é que foi verdadeira um dia, né? Já é falsa há décadas, né? Tão falsa quanto os sindicatos, né, deles, os movimentos sociais, né, aquelas organizações não governamentais,
né? É tudo esquemas corporativos aparelhados, né? Os sindicatos sem trabalhador, né? Que vive de imposto do governo, né? O movimento popular sem povo, a organização estudantil sem estudante, né? São as entrevistas sem jornalistas, né? E os partidos sem correligionários. Esse é o pacote do PT, né? É isso que ele está querendo manter. Eles todos são filhos temporões do Getúlio Vargas. O Lula é o filho temporão do Getúlio Vargas, desse esquema pelego, né? De um sindicato, de um partido político, de uma organização da sociedade civil, que não tem sociedade civil, que não tem trabalhador no sindicato, né? Que não tem... É tudo falso, é tudo falso. São esqueminhas que o cara toma a diretoria dessas representações, que não representam ninguém, e fica oficialmente dono da voz de toda uma categoria de brasileiros, né? E com isso acha que pode fazer leis e justificar falcatruas legais. É assim que eles vivem, eles têm vivido desde sempre assim, né? E o problema do Lula, né, e do PT é que isso tudo se tornou evidente, com a internet cada vez mais evidente, por minuto, né? Então, esse esquema dele, o perigo está aí, né? Porque ele transformou o STF nesse serpentário que está aí, né? Porque ele percebe que o Brasil está percebendo isso, que o Brasil está deixando ele, está abandonando ele, e ele não admite esse abandono, né? Ele está morrendo de dor de corno, né? E fica aí tendo esses estrebuchados aí, tudo falso, né? Como é falso essa entrevista, esse live dele, não pode ser mais falso com aquele padrão Globo e agora passarinho. Pelo amor de Deus, cara, pensa que o Brasil inteiro é imbecil, não é, né? E como ele está percebendo que não é, né? E que ele é que está no canto, ele está aí louco, cada dia mais louco. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.